Amigos, bom dia. Bom dia. Eu ouso dizer, e vocês sabem, da nossa filosofia de trazermos conferencistas, palestrantes interessantes. Nosso esforço sempre foi esse. Mas tem momentos em que não foi possível. Nós tínhamos o nosso amigo Delane, mas infelizmente ele não pode estar conosco, está numa cirurgia no Rio de Janeiro. Não foi possível outro, então haverão de tolerar-me por esse período de 1 hora, porque foi o plano B que nós conseguimos. E antes de dizer para vocês, nós vamos agradecer aos amigos internautas esse carinho, essa presença em todas as redes sociais. Muito obrigado, amigos, que possamos meditar no tema que nos parece, em primeiro momento, um tanto quanto pesado. Eu já percebi que nas nossas andanças pelas casas espíritas, e no movimento espírita em geral, existem alguns assuntos que parecem um tabu. Para a maioria, alguns companheiros nossos, tem alguma dificuldade de se falar sobre isso. Um deles é sobre a morte. Não há nada mais traumático para se falar do que sobre o fenômeno da morte, algo que é tão natural para nós. Em segundo momento, descobrimos também que falar sobre a questão da obsessão. Quando nós optamos por um tema que é as nossas presenças invisíveis. É esse o tema da palestra, tá? Nossas presenças invisíveis. Nós gostaríamos de estar aqui falando para todos sobre as presenças amorosas, as presenças positivas na nossa vida, mas ainda não podemos, por uma simples razão de uma questão evolutiva em que nos encontramos. Nesse nosso momento, de cada um de nós, onde também há uma proposta de uma regeneração do planeta, onde nós sairemos, somos informados, segundo alguns temos até uma data mais precisa, 2054, se completará o período de regeneração do planeta. Sairemos da fase de provas e expiações, que ainda estamos vivenciando, e entraremos numa nova era da humanidade, em que prevalecerá o bem, a harmonia, não é isso? É isso que está prometido para este milênio. Será um milênio das luzes, um milênio fantástico. Mas enquanto estamos caminhando a nossa proposta evolutiva, o nosso momento, da maioria de nós, ainda estamos naquela fase de sombra e luz. Ainda estamos fazendo incríveis façanhas e, ao mesmo tempo, nos decaímos nas nossas próprias problemáticas. Então nós somos ainda muito confusos. Existe em nós um fator ainda de ignorância e maturidade espiritual muito grande. E quando nós falamos isso, é a grossa maioria da humanidade, tanto encarnada como desencarnada. Segundo os instrutores espirituais, mais de 70% de nós que estamos encarnados e desencarnados no planeta, fazemos parte ainda daquela turma do barulho. Aqueles que ainda não nos encontramos com o bem que queremos e ainda estamos nos debatendo nas próprias dificuldades, especialmente as dificuldades morais. Daí a gente perceber tanta tragédia que acontece no nosso dia a dia, não raro dentro da nossa própria família. E quando analisamos, em última análise, percebemos que todos os problemas, todas as dificuldades estão ainda centradas na nossa imaturidade espiritual, no nosso pezinho que ainda estamos lá no reino animal, movido mais pelos instintos, pelas sensações do que pelos sentimentos. Então, por isso que nós estamos aqui falando, vamos falar hoje sobre as nossas presenças invisíveis, aquelas não tão equilibradas assim, os chamados obsessores, e vamos descobrir que eles estão acontecendo ao nosso redor porque nós permitimos. É muito interessante essa constatação, a partir do momento em que em todas as épocas da humanidade nós sabíamos das influências espirituais negativas, bastando lembrar que nós estamos abertos, né, meus amigos? Se nós ainda damos mais atenção às nossas influências espirituais, não tão positivas assim, aquelas que nos trazem problemas, dores, enfermidades, nós também, pelo mesmo processo psíquico, nós estamos com a possibilidade de estarmos mais abertos às influências espirituais positivas, os nossos amigos
espirituais. Mas enquanto não conseguimos, nós estamos à mercê de nós mesmos, de todos que nos cercam. Desse mundo espiritual invisível, que lá, em muitas citações das tradições religiosas, nos falam sobre as nuvens de testemunhas que nos cercam. Já há milênios nós sabemos disso. Se formos na história, os grandes personagens, nós vamos ver que existiram momentos na vida deles muito desafiadoras. Os grandes conquistadores, Alexandres, os Césares, todos eles relatam na sua biografia momentos em que eram estimulados, envolvidos por perseguidores espirituais, violentos, agressivos, e que nós sabemos que a história registra o estrago que faz. Agora, trazendo para a nossa vida comum, nós cidadãos comuns, até quando, em que intensidade acontece as influências espirituais negativas que nós permitimos? É curioso pensar nisso. Nós estamos numa casa espírita, envolvidos por uma série de amigos espirituais, onde nos estimulamos ao estudo, à reflexão para a nossa melhoria. Mas, no entanto, ainda somos fruto das nossas próprias experiências. De modo que ainda nos debatemos nas dificuldades do dia a dia, causadas, mais uma vez, citando pela nossa imaturidade. E colocando isso de uma maneira quase científica, em 18 de abril de 1857, nós sabemos, na França, quando o Livro dos Espíritos foi trazido para a humanidade, em 1019 perguntas, algumas se destacam. Em especial, talvez uma das mais comentadas, estudadas, seria a questão de número 459, que todos já sabemos, eu acredito. Nós apenas vamos repetir para lembrar, em que Kardec faz a pergunta ao Espírito de Verdade, toda aquela equipe, influenciam os Espíritos em nossos pensamentos e nossos atos, não é isso? Todos conhecemos e sabemos a resposta também. Assustadora a resposta. Quando nós entramos para interpretar a resposta dada, realmente ela é assustadora. Porque quando ele pergunta se os espíritos desencarnados, que são invisíveis aos nossos olhos, eles influenciam a nossa vida, no nosso dia a dia, nas pequenas coisas triviais, aí vem a resposta aterrorizadora, dizendo o seguinte, que eles influenciam mais do que nós imaginamos, mais do que nós gostaríamos de saber. Influenciam, e pior, influenciam a tal ponto que em muitos momentos são eles que nos dirigem. Vejam vocês, nós que gostamos de ter autonomia pessoal, termos independência nos nossos pensamentos, nas nossas atitudes e sentimentos, viemos a descobrir que não raro, mas com muita frequência, são eles que nos dirigem, nos induzem de várias maneiras. E aí nós tomamos atitudes e imaginamos que nós somos livres no pensamento, mas ainda não somos, porque há aquela interatividade entre as duas dimensões que são próximas. E por essa razão, devido às nossas dificuldades, os relatos são mais frequentes e as relações são mais frequentes ainda em se tratando de espíritos iguais a nós, ou mais inferiores. Então, o que acontece nisso tudo? Eles nos falam disso. A realidade histórica, como nós já sabemos, é muito profunda, os relatos são bastantes, de modo que nós sabemos que, embora revestindo essa fantasia, essa realidade, com o manto da fantasia, todas as tradições teológicas se referem a ela. Mas aí, eles entendem, como ainda acontece até hoje, é incrível dizer isso, até hoje ainda acontece a situação em que, ao se constatar, percebam vocês o que ocorre em muitas religiões ainda no nosso momento, é permitido que espíritos superiores se aproximem e deem a sua mensagem. Não é isso? Muitos dão vários nomes nas demais religiões. Ora é o Espírito Santo, ora é a voz de Deus. Mas quando chega algum perseguidor, obsessor, como nós falamos, aí já se trata do Satanás, do demônio, de tudo isso. Coisa que nós sabemos que não é verdade, não acontece. Pois então, embora revestindo sob um manto de fantasia, na figura demoníaca, daquele ser eterno voltado para o mal, que não existe,
nós temos uma facilidade de entendimento que a doutrina espírita nos traz. Muito clara essa questão. Quando nos fala do mundo espiritual, que aqui está conosco, da dimensão espiritual, para onde nós iremos após o fenômeno da morte. E todos que aqui estamos, um dia iremos desencarnar. E levaremos conosco todos os nossos atributos, positivos e negativos. E da mesma forma que somos aqui e desencarnamos, seremos do lado de lá. Então hoje, em média, por hora, desencarnam 6.500 pessoas no mundo. Vejam vocês, é um contingente muito grande. A doutrina nos fala que esse mundo espiritual, para onde nós vamos, não é nem lá em cima e nem lá embaixo. É exatamente, começa aqui, é uma extensão do plano físico, numa nova dimensão. E para lá iremos todos nós carregando a nossa bagagem positiva ou negativa. Não é isso? Parece ser muito simples de entender essa questão. Então, quando nós somos informados dessa nova realidade bem clara, nós ficamos entendendo do porquê que existe as relações do bem e do mal. Então vejam vocês, amigos, nós 6.500 pessoas desencarnando todo dia, toda hora, no período de 1 hora que vamos ficar aqui, 6.500 pessoas, 240 mil pessoas por dia pelo mundo. É muita gente que desencarna. E segundo os espíritos, mais de 90% desses que desencarnam, eles chegam no mundo espiritual totalmente desinformados da realidade que os cercam. Eles não sabem, na maioria das vezes, eles nem sabem que desencarnaram. Vejam que coisa grave. Nós estamos aqui tão envolvidos no dia a dia com os interesses materiais, que os espíritos nos falam que é por pura e simples falta de vontade de nós sabermos das questões espirituais que temos problema quando desencarnamos. Nós aqui estamos no esforço, num domingo às 9 da manhã, de aqui estarmos e ouvirmos esse ou aquele falando sobre temas espíritas. E achamos esse muito relevante, porque fará parte, em mais tempo ou menos tempo, de uma realidade que iremos enfrentar no fenômeno da morte. Então imaginem vocês, quando nós temos situações, sentimentos, ideias, sensações, todos nós no nosso dia a dia, segundo os psicólogos, nós temos aquela ciclotimia, aquela alteração de humor, que é muito frequente em nós. Ora estamos um tanto quanto mais alegres, eufóricos, daí a momentos estamos mais tristes. Tudo isso, essas ideias, e também, quando bate em nós aquela tristeza repentina, já aconteceu com algum de vocês? Nós estamos bem. Daí a pouco chega aquela melancolia, aquela tristeza que nós não sabemos de onde vem. É muito sutil, é muito rápido. Aquelas inesperadas enfermidades que nos acontecem, alteração do humor, ficamos um pouco agressivos. Enfim, se nós fôssemos enumerar aqui, de sensações desagradáveis que nós temos, estranhas no dia a dia, nós temos, cada um teria um relato a fazer aqui. Não é verdade? Então, tudo isso nos fala a espiritualidade que pode estar associada à presença de espíritos perturbados, olha que interessante, ou perturbadores. Como é que isso acontece? Na questão dos espíritos perturbados, nós já sabemos, esse desencarne coletivo que acontece quase todos os dias, silencioso e anônimo, que não percebemos, a não ser quando se passa dentro da nossa família ou com amigos, mas é um contingente muito grande de espírito, totalmente despreparado, que chega do outro lado. E ele chega tal qual aquele exemplo daquele náufrago, em que o navio afunda, podemos comparar assim, e ele se agarra naquele mar desconhecido, numa tábua de salvação. É isso que acontece, é mais ou menos essa imagem daquele que desencarna sem preparo, é como aquele náufrago que chega numa ilha desconhecida e não sabe o que o espera, não sabe nem o que fazer. Alguns nem admitem que desencarnaram. Nas nossas reuniões mediúnicas, quem tem aqui hábito, já tem experiência, sabe, quase todas as reuniões
chegam espíritos que precisam ser abordados com muita delicadeza, com muita sutileza, porque sequer sabem que desencarnaram. Não houve grandes mudanças nos seus hábitos enquanto estava aqui encarnado, seus interesses. E muitas das vezes, o que acontece nesses náufragos do além? Para onde eles vão? Imagine vocês, desencarnamos, morremos, não sabemos onde estamos, nem o que fazer. Para onde normalmente poderíamos ir, seguir? Qual seria o primeiro lugar que nós pensaríamos? Quem que arrisca? Para dentro da nossa casa. Jesus não fala, na sua sabedoria, aonde está o seu tesouro? Aí estará o seu coração. Isso não é diferente, e especialmente no momento de transição, tão traumático como o fenômeno da morte, ainda é para nós. Não deveria ser. Nós somos informados que a morte, ela é libertação, não é isso? É tal qual aquela imagem do pássaro que abre a gaiola, a portinha, ele sai voando. Nos libertamos desse corpo denso, em que ficamos aprisionados e limitados em 5 sentidos, e vamos voar para a espiritualidade, onde temos mais plena libertação das nossas potencialidades. E sabemos que de reencarnar, quando estamos do lado de lá, ocorre o mesmo fenômeno. Quando estamos do lado de lá e somos informados que nós vamos reencarnar, é ainda pior do que o fenômeno da morte. Porque nós vamos entender lá, mais claramente, que nós vamos voltar a ficar aprisionados num corpo denso que nos limita e que nós temos que sustentar, traz enfermidades. Nosso corpo é muito frágil, precisa de cuidados no dia a dia e nem sempre estamos dispostos para isso. Então o desafio de uma reencarnação é muito maior do que uma desencarnação. Vejam vocês como vai acontecendo os descondicionamentos em relação à mensagem teológica que ouvimos há milênios. E aí é libertadora a mensagem espírita por essa razão. Facilita o nosso entendimento, mas trazendo para a nossa realidade do dia a dia as relações que nós temos com os desencarnados. Situações iguais àquela em que nós percebemos que não raro ao desencarnar alguém da sua família, a maioria deles volta-se para dentro do seu lar. E se tem algum sensitivo dentro desta casa, algum médium, que ele percebe a presença, ele pode até sentir algo dos sintomas que vitimaram aquela morte. Se o indivíduo teve uma parada cardíaca fulminante, ele pode sentir a dor no coração. E etc. E aí nós percebemos, esses náufragos do além, é muito sério essa questão. Nós podemos ajudar os nossos entes queridos, amigos que desencarnaram recentemente. Isso é tão sério. Vejam vocês, nós descobrimos por esses dias que existe na cultura da Indonésia um fator curioso que acontece. Eles não têm esse conhecimento espírita, mas desde os nossos indígenas que aqui habitavam na nossa região, saibam vocês que os nossos índios, aqui da região de Colatina, os botocudos, eles não tinham conhecimento nenhum, eram criaturas primárias. Mas o que eles faziam? Ao desencarnar no ritual de sepultamento, eles colocavam o indivíduo, jogavam a terra por cima, e a pedra maior que eles encontrassem nas imediações, eles colocavam em cima da terra. Para quê até a pedra? Para impedir que o desencarnado fosse voltar para dentro das suas aldeias. Por quê? Eles sabiam que isso acontecia. As criaturas mais primitivas dos nossos índios, o primeiro movimento que ele tem ao desencarnar, o único mundo que ele conhece é voltar para aquele mundo que ele já conhecia, que era a sua aldeia. E eles voltam. E vejam vocês, existe um costume lá na Indonésia que é curioso. Sabendo disso, de que muitos de nós voltamos para dentro dos nossos lares, eles têm um costume de, quando o indivíduo desencarna, vejam vocês que interessante, o que eles fazem? O indivíduo está lá no ataúde, no caixão, os familiares e amigos pegam esse indivíduo e sai correndo pela cidade com ele. Parece brincadeira, mas isso acontece até hoje. Ele sai correndo com o caixão, com o defunto dentro, por todas as ruas, entra numa esquina, vai na outra, para confundir o morto, para ele não voltar para casa.
Isso acontece hoje. Parece brincadeira, não é isso? Mas é porque, intuitivamente, eles sabem que muitos de nós vamos voltar para lá. E isso não é positivo para ninguém. Então, portanto, amigos, nesse caso em que nós podemos dizer que é uma obsessão pacífica, quer dizer, o indivíduo não tem consciência dos males que está fazendo, do importuno que está sendo, e ele está pedindo socorro. Então, olha como isso é importante, nós temos o conhecimento. O que nós podemos fazer? Ajudar esses companheiros, de que forma? A simples frequência a uma casa espírita. É possível que hoje muitos de vocês não perceberam, mas tiveram companhia de 2, 3, 4, 5 espíritos que vieram com vocês e estão aqui. E a simples frequência em uma casa espírita, para esses casos da obsessão pacífica, porque a obsessão é o domínio mental exercício de um desencarnado para um encarnado. Esse é o conceito de obsessão. Não é? Mas a obsessão pacífica é aquela situação em que o desencarnado não quer fazer mal, não quer dominar ninguém, só está desesperado. Então, a simples frequência em uma casa espírita, vocês vêm, eles acompanham. E aqui são abordados pelos trabalhadores da casa, são aconselhados, orientados e conduzidos para outros planos, para outros lugares, que não dentro da sua casa. Agora eu pergunto, isso não é uma desobsessão? Não descomprime o seu lar de pressões desajustantes, de sofrimento? E não ajuda esse companheiro numa situação difícil? Pode ser que isso aconteça conosco, nós não sabemos. Qual será a nossa reação, o nosso comportamento ao desencarnarmos? Pode ser que os nossos sentimentos, o nosso coração, nos atraia até o nosso ninho doméstico. Mas aí, de posse do conhecimento e do auxílio amoroso desses que nos amam, nós temos condições de, em um tempo melhor, nos reequilibrarmos e partirmos para novas experiências nesse novo momento. Não é isso? Então, amigos, o tratamento é muito simples, como nós vimos. Mas, se mesmo assim ainda persistir, se vocês lembrarem demais de algum amigo, de algum parente, converse com ele através da oração. Faça uma boa leitura. Mentalmente o encaminhe para uma casa espírita, talvez seria o local mais adequado. Olha, vá lá, nós temos as nossas reuniões, busque orientação, que aí vai facilitar a vida de todos. E uma oração sincera, ela faz toda a diferença, viu, amigos? Talvez seja o último e derradeiro recurso que muitos de nós teremos num momento de turbilhonamento mental. Nós não sabemos qual é a nossa reação no fenômeno da morte. Nós não sabemos, mesmo com conhecimento. Então, nesse instante, a oração sincera de alguém que nos ama, e não são muitos assim, pode nos auxiliar da mesma forma que nós podemos lembrar dos nossos entes queridos. Aconselhe-o, fale com ele, de maneira normal, e não mais naquele desespero imaginar que o indivíduo é uma alma penada simplesmente porque morreu, não é isso? Nós temos que ter um novo conceito. Então, os espíritos aprisionados nos nossos lares é tão passíveis de receber a nossa influência, boa, serena, amigável, da mesma forma que nós recebíamos até então as suas mensagens de dor e desespero, não é isso, amigos? Então fica mais fácil quando nós entendemos. E o interesse em compreender essas questões que às vezes não são tão agradáveis de se falar, é exatamente porque na prática o que vai acontecer? Qual o benefício? Nós vamos conseguir ajudar essas pessoas recém-desencarnadas sem nos deixarmos envolver pelos seus desajustes. Fica todo mundo bem. Por isso que é importante nós estudarmos essas questões que envolvem as relações com o mundo espiritual, de maneira serena, equilibrada, bem prática, trazer para o nosso dia a dia. É isso que nós gostamos. Agora, amigos, a obsessão também pode se tratar que vem através das nossas dificuldades, nós sabemos. Nós temos a lei da afinidade no planeta. E algo que, comumente, é uma porta de acesso para as obsessões negativas, para as influências que nos perturbam, nos trazem malefícios,
é exatamente em relação aos vícios que ainda nós praticamos. Nós sabemos que é muito sério. Nós sabemos que o álcool, o fumo, as drogas, são tipo uma bengala psicológica que muitos de nós utilizamos para superar das nossas dificuldades. Em última análise, é isso que eles fazem conosco. Nós temos dificuldades emocionais, não sabemos lidar com elas e utilizamos de válvulas de escape, as fugas que nós temos. O fumo é um deles, o álcool é outro, e as drogas, seja ela qual for também, ainda faz parte da nossa tragédia cotidiana. Então, por que isso se dá? Vejam vocês, imaginem quantos desencarnam hoje, quantos? Proporcionados pelas doenças que o cigarro nos trazem. Os cânceres, os enfisemas e tudo isso. É muito. A estatística médica é aterrorizadora, é aterradora. Imagine vocês, muitos de nós que temos essas dependências químicas, ao desencarnarmos, o que acontece? Nós vamos para o mundo espiritual, só que lá não tem. E o que nós fazemos? Nós voltamos aqui para a Terra e vamos utilizar dos encarnados para usufruir as nossas dependências. Que para aquele que utiliza o álcool, o fumo, as drogas, há um condicionamento orgânico, físico, nós sabemos. Mas há também um condicionamento espiritual. Por que nós utilizamos tudo isso ainda? Criaturas completas, realizadas, não precisam dessas muletas psicológicas, não é isso? Mas nós somos assim ainda, sem juízo de valores, sem aqui estarmos criticando as dificuldades de ninguém, porque elas são nossas também. Mas entendam, de que modo? Eles chegam do lado de lá e sentem um desespero muito grande. Lá não tem. O que eles vão fazer? Eles vão voltar aqui para fazer o quê? Usufruir de tudo isso, mas de uma maneira como se fosse uma relação mediúnica às avessas. Na reunião mediúnica, como é que acontece? O espírito chega, o médium passa a sentir algo dos sentimentos, das sensações, não é isso? É assim que acontece. Se ele foi vitimado num acidente de carro, por exemplo, o médium passa, se estiver dolorido, o médium passa a sentir as dores dele. E da mesma forma, como a associação psíquica às avessas, o espírito que tem esses condicionamentos e não acha do lado de lá, para onde ele vai? Vai procurar onde é que tem no mundo encarnado. Então, todo viciado é um obsidiado em potencial, nós podemos concluir, não é verdade? Ele se achega do indivíduo e passa a fazer uma pressão sobre aquele dependente, que aí nós podemos perceber que muitos recursos da medicina, tratamentos que é feito em hospitais psiquiátricos especializados, eles são desanimadoras. Por quê? O indivíduo, pensa em vocês, alguém que está num processo de alcoolismo crônico, e nós sabemos o quanto o alcoolismo traz de prejuízos sociais, familiares, e especialmente no corpo físico. Nós dilapidamos o nosso corpo pelos nossos vícios. O indivíduo se dedica a um tratamento durante semanas ou até meses no hospital psiquiátrico. É dado alta para ele voltar para casa. Praticamente curado. Mas ao passar pelo primeiro bar, é como se tivesse um chamamento invisível, que o chama, o atrai, e ele tem uma deplorável recaída. Aí nós imaginamos, será se é só aquela abstinência, aquela vontade que ele criou para ele, ou pode ser também dezenas ou centenas de espíritos fazendo a pressão sobre ele? Se nós tivéssemos a visão de uma Cracolândia, meus amigos, como nós vemos infelizmente nos nossos noticiários, nós veríamos que a população invisível de dependentes que ali existem supera em número de 1 para 10. Então, se nós temos 1.000 dependentes numa Cracolândia, existe mais 10.000 espíritos ali, como uma mendicância espiritual que é de dar dó aos nossos olhos. Então, daí nós entendemos a importância de percebermos e criarmos em nós uma força interior em relação aos vícios. Porque o que ele faz? Ele dilapida a nossa vontade, nós nos entregamos, dilapida o nosso corpo, e aí chegamos na condição de suicida do outro lado.
Suicida? Sim. Gente, o exemplo maior que nós temos foi André Luiz. Ele foi chamado de suicida. Mas ele lembrava que tinha morrido após várias cirurgias, após mais de 40 dias no hospital, por um câncer no intestino. Mas ele foi chamado de suicida. E lá foi explicado para ele: por que suicida? Você é um suicida inconsciente. Você dilapidou o seu corpo. Você comia mal, utilizava mal das bebidas, dos excessos. E especialmente você tinha vícios morais, você não tinha paciência para nada, você era irracível. A todo momento jogava adrenalina na sua corrente sanguínea e se auto-envenenou. E aí abreviou a sua existência, como muitos de nós fazemos. E a triste estatística, quando chegamos do lado de lá, é que mais de 90% de nós morremos na véspera. Muitos falam que chegou a hora dele quando acontece essa ou aquela doença, mas nem sempre. Nem sempre nós criamos aquelas doenças, aquelas enfermidades pela nossa imaturidade e chegamos na triste condição de suicidas espirituais inconscientes do outro lado. E isso dói. Para nós revertermos esse quadro do lado de lá, nós vamos ter muito esforço, muito tratamento, muita dedicação, coisa que não tivemos a oportunidade de fazer aqui. E aí nós louvamos esses trabalhos pioneiros, desses grupos do Alcoólicos Anônimos, dos 2NA, os narcóticos anônimos e os neuróticos anônimos. É um trabalho muito lindo que eles fazem. Associado a essas terapias, eles fazem um trabalho de desobsessão e nem sabem disso. Não é isso? Então, quando nós estamos com alguma dificuldade em relação aos vícios, meus amigos, vamos conversar com os nossos amigos espirituais para fortalecer a nossa vontade, abrir a nossa mente para nós entendermos, nos conhecermos. Olha como é importante nós sabermos por que nós estamos nos autodestruindo, qual a razão, e saber qual a finalidade da existência. E a mensagem espírita é capaz de te falar isso, se você se debruçar com vontade, com determinação. E pode ser que aconteça de você se libertar daqueles vícios que te autoflagelam. É muito importante, então, nós termos essa indicação, né, meus amigos? Para nós mesmos, a benefício de nós mesmos. Portanto, agora vamos entrar numa situação que é uma das mais comuns que nós presenciamos nas nossas reuniões mediúnicas. As perseguições espirituais promovidas por vingadores invisíveis. A coisa mais comum de acontecer numa reunião mediúnica, os amigos que estão ouvindo sabem disso, aqueles que são vinculados a trabalhos em casas espíritas, é aquela situação em que alguém pede uma ajuda espiritual, um encarnado, sente-se perseguido, e ao levar a problemática lá na reunião mediúnica, os espíritos nos esclarecem. O espírito perseguidor se manifesta e explica o porquê que aquilo está acontecendo. E nós percebemos muita lógica. Parece ilógico, não é isso? Nós aqui encarnados, respeitável chefe de família, uma mãe de família, alguém consciente e produtivo para a sociedade, de repente se vê devastado por algo invisível que o persegue e o que levam a problemas graves de saúde, sanidade mental, enfim, faz um inferno na sua vida, a chamada obsessão. Por que isso acontece? Nós temos aí nessa situação já diferente daquele que era uma obsessão pacífica, que não queria prejudicar. Mas aí nós percebemos a presença de espíritos conscientes que estão desencarnados, sabem o que estão fazendo e gostam do que estão fazendo, estão perseguindo. São os obsessores, são aqueles. Mas por que isso acontece? Nós nos perguntamos. Pode parecer injusto aos nossos olhos do hoje, que esse pai, essa mãe de família, esse homem bom, essa mulher equilibrada, está sendo perseguida gratuitamente. Nós sabemos que nada de graça acontece e que vem ao nosso encontro. Aí nós entendemos o processo. Nós somos, a doutrina espírita nos fala que nós somos seres reencarnantes, de múltiplas existências, queiramos aceitar ou não. E nessas andanças aí no passado, e que ainda não podemos ainda de maneira absoluta entender, da mesma forma que fazemos hoje,
nós tivemos relações com muitas pessoas. Umas nós tratamos bem, outras não tão bem assim. Umas nós somos justas, outras injustas. Criamos cadeias de afetividades e também cadeias de ódio, não é isso? Então, quem é que nós fomos? Alguém de vocês já se perguntaram? O que é que nós somos, o que é que nós fizemos em existências anteriores? É curioso, quando nós fazemos essa pergunta, a maioria de nós gostamos de nos enganar. Aquela história de fazer uma regressão de memória para saber o que eu fui em existências anteriores. Não raro, nós gostaríamos de que fosse nos dada a notícia que nós fomos um príncipe muito rico, muito belo, muito bom, não é isso? Fomos uma mulher amável também, que ajudou a sociedade. Mas não raro, meus amigos, as investigações de vidas passadas, elas nos mostram que nós somos até piores do que somos hoje. Nós fizemos muito desatino aí pelo passado, prejudicamos muitas pessoas pela nossa imaturidade, movidos pela ambição, pelo orgulho, pela vaidade, que são sentimentos ainda tão comuns para nós, não é isso? Nós somos assim ainda. Então o que acontece? Nesse rolar dos tempos, muitos desses que nós prejudicamos nos perdoaram e seguiram em frente. Foram mais lúcidos e maduros do que nós. Mas alguns não perdoaram. E muitos desses, ao nos encontrar numa nova existência, num novo corpo, num novo país, numa nova situação, eles nos encontram e falam: agora eu te encontrei. Você que fez e aconteceu comigo em existências anteriores, agora eu te pego. É mais ou menos essa a leitura. E eles partem para a agressividade pura e simples em cima de nós. Movidos pelo ódio, eles nos envolvem em nuvens de ódio, de rancor, de mágoa, que nós sabemos o que faz conosco. Altera todo o nosso psiquismo. A nossa serenidade vai embora e nós não sabemos de onde que vem aquele mal-estar profundo. Mas existe uma lei, mesmo que muitos desses nos tenham perdoado, a chamada lei de causa e efeito. Por que isso acontece? Isso foi num passado tão longínquo, mas os males que nós tivermos de praticar, que praticamos, eles virão na forma de males correspondentes, mesmo que eles tenham nos perdoado. Nós ficamos com aquela mancha em nós, como se fosse uma tomada espiritual, e que ficamos à mercê daqueles que nós prejudicamos. A lei de Deus permite isso, a lei de causa e efeito. Por isso que todos os casos de obsessão, em que chega lá nas reuniões mediúnicas, aquele agressivo, o caso de uma mulher, um exemplo, que acontece muito frequentemente, tempos atrás, a mulher chegou espumando de ódio, era uma entidade feminina, e perseguindo um senhor, que hoje casado, pai de família, aos nossos olhos, uma pessoa íntegra, mas ela espumava de ódio contra aquele homem. E ao incorporar no médium, foi esclarecida a situação. Olha que curioso. Ela dizia que esse infeliz, em existências anteriores, que hoje é essa pessoa, e nós não estamos criticando, nós estamos no nosso esforço construtivo. Essa pessoa realmente era de bem, estava querendo fazer diferente, ser uma pessoa íntegra, um pai de família, não repetir os erros do passado. Mas existiu ainda o vínculo, a mágoa daquele espírito feminino não foi capaz de perdoar. E ela dizia: esse infeliz me seduziu, me tirou da minha casa, eu tinha 3 filhos, um marido, e depois de me seduzir, me prostituiu, me abandonou à própria sorte e eu acabei morrendo na indigência. Ela espumava de ódio. Vejam vocês como é delicada a situação. Se hoje nós podemos lamentar aquele que é perseguido, que aos nossos olhos é uma pessoa íntegra, mas nós também não podemos esquecer que em tempos passados as situações estavam invertidas, não é verdade? Quem hoje é vítima foi Carrasco. E aí se sucedem no passar dos tempos as disputas que não são boas para ninguém. Daí a função importante da reunião mediúnica, do orientador, dos médiuns que ali estão, que muitas vezes resolvem pendências seculares, auxiliados pelos mentores da casa. Mas aí, ela espumando de ódio tremendo, ela não conseguia. Tem pessoas que estão voltadas num circuito fechado de ódio,
de rancor, de mágoa, que ficam como alucinadas, como loucas. E essa mulher estava. Aí o doutrinador exortava para ela: mas minha amiga, você tem que perdoar. Nós sempre busca-se esse diálogo. Que perdoar que nada. Ele naquele momento não pensou no mal que me fez. Mas pense em Jesus. Que Jesus que nada também. Ele não pensou nisso quando me fez. As pessoas ficam alucinadas. E casos como esse são um desafio para qualquer doutrinador e equipe mediúnica. Realmente, porque não adianta só palavras para aquelas pessoas. É preciso você, de alguma forma, juntar aquele grupo para que tenham um coração generoso, para entender e ver nesses dois, nesse que hoje é dito como demônio, como obsessor, como do mal, como um irmão em desajuste, em sofrimento, doente. Um irmão que poderia ter sido nós em alguma encarnação. Nós não sabemos as reações que nós vamos ter com os conflitos que nós aqui administramos mal após a nossa existência. Podemos ser um obsessor de alguém? Então, amigos, é muito delicado nós fazermos avaliações. E o esforço da equipe espiritual é abrir, uma tentativa de abrir, nesse muro de mágoa desse perseguidor, alguma abertura para que amigos e espíritos que estão ali próximos possam chegar a ele e fazer mudar a sua disposição, seu momento. É desafiador. Mas por quê? Nós sabemos que tudo aquilo que nós colhemos, plantamos, não é isso? É lei de causa e efeito. Lembremos disso, nós vamos ter que colher. Se não é nessa, é em outra existência. Então, quem é que nós fomos em existências anteriores? Nós vamos deixar para cada um de vocês fazer uma avaliação. Por quê? No livro dos Espíritos fala. O que nós fomos? O que nós somos? Lá ele fala, o Espírito amigo respondia. Meu caro amigo, ele respondia, faça você, olhe-se para as suas tendências do momento, olhe para aquilo que você realmente é, que você esconde das pessoas, às vezes esconde de você mesmo. Olhe quem você é, tenha coragem de fazer uma avaliação moral sua, que aí você vai descobrir quem você foi em existências anteriores. E cada um de nós temos as nossas problemáticas, e os desafios aí estão para nós, não é isso? Então nós sabemos que o afastamento desses espíritos não é fácil, mas é possível, desde que também exista uma outra situação. Não adianta só diálogo. Se o espírito que te persegue, do passado você errou com ele, mas hoje ele vê sinceridade em você, ele de alguma forma fica constrangido e em algum momento ele passa a te respeitar. Se ele olha para você e analisa que você está realmente sendo sincero naquilo que você propõe como mudança, se você se diz religioso, se você não é hipócrita, ele sabe, porque eles ficam o tempo todo nos vigiando. Eles têm todo o tempo do mundo para nos analisar no nosso dia a dia, naquilo que nós pensamos, nas nossas relações com as pessoas, naquilo que nós escondemos pelas máscaras que nós criamos, que o corpo permite. Mas ele sabe lá do nosso íntimo. E aí, se ele perceber em você que está havendo uma verdadeira mudança, sincera, com dificuldade, você está mudando, eu vou mudar, mas está difícil, mas eu vou mudar, algo nele muda também. Ele treme nas bases, como falam. E ele passa a te respeitar, e em muitas situações ele aceita a intervenção, a intermediação do diálogo para resolver aquele conflito. Veja como é importante, então, nós sermos sinceros nas nossas propostas. As nuvens de testemunhos estão ao nosso redor. Não tem como nós falsearmos. Portanto, meus amigos, existe um outro processo obsessivo, para finalizar, que nós estamos falando só de coisa assustadora aqui hoje, não é isso? Muitos de vocês nem vão dormir aqui, né? Eu acho que vão, não vão? Nós gostaríamos que dormissem, sim, porque isso é importante que nós falemos, para que tenhamos consciência da realidade espiritual que nos cerca. Não adianta nós ficarmos tapando o sol com a peneira. Existem aquelas perseguições espirituais mais brandas, sutis, quase não percebemos.
feita por perseguidores hábeis, inteligentes. Eles nos analisam ao nos descobrir, ele não gosta de nós. E ele, de uma maneira muito sutil, ele fica nos vigiando no dia a dia como se fosse ele fazendo um desafio de uma batalha. Aí ele nos conhece, vê as nossas fraquezas, constata naquilo que é o nosso ponto frágil, o nosso calcanhar de Aquiles, e aí eles exploram isso daí. Vejam vocês, quase sempre nem nas reuniões mediúnicas aparecem, porque as problemáticas chegam. Ah, mas eu estou com tal e tal problema. Por quê? Já não é mais aquele obsessor que chega e acontecendo no rompante. Eu vou te pegar. É diferente. É um jogo mental. Ele é inteligente, ele tem paciência. É um estrategista. Ele olha para você e fala, eu vou te derrubar. Mas eu vou ver. Mas de que forma ele vai te derrubar? Só tem uma maneira, gente. Agora eu faço um desafio para os obsessores que estão lá fora. Lá fora deve ter muitos deles. Tentem fazer isso com o espírito superior. Tentem derrubar um espírito superior. Chegar até das fragilidades. Por que ele não vai conseguir? Porque o espírito superior não tem fragilidade. Ele já superou as nossas deficiências morais. Então, inclusive aquela passagem emblemática, mitológica de Jesus, que é levado no alto da torre pelo Satanás. Lembram disso? Aquilo ali é um simbolismo para dizer que o mal não consegue nada sobre o bem quando ele é verdadeiramente já estruturado. Tenta-se o que quiser. Pode-se tentar o que quiser, vocês não vão conseguir. Mas conosco é diferente. De que forma que eles agem em nós? Com uma sutileza muito grande. Se eu sou ciumento, o que ele vai fazer? Ele não vai colocar em nós o ciúme. Nós já temos o ciúme. Ele vai ampliar aquele ciúme nosso. Ele vai potencializar aquilo. Trabalhar as nossas inseguranças nos relacionamentos. E vai colocar minhoquinha na nossa cabeça. Se eu sou agressivo, o que ele vai fazer? Alguém do nada é agressivo? Não. Está nele a agressividade. Eles vão trabalhar em nós, colocando e potencializando as nossas agressividades, nos transformando em alguns momentos criaturas irracionais. Pessoas que são pacatas, tranquilas, do nada acontecem as tragédias em brigas em família. Já viram isso? Essa novela, né? Do nada nós ficamos surpresos. Mas como aquele indivíduo foi capaz disso? Porque estava latente nele. Ele estava fazendo um esforço, mas abriu uma brecha, caiu a vigilância e na oração chegaram, potencializaram e ele entrou em crise. Se você gosta de falar um pouquinho das pessoas, a chamada fofoca, né? Eles potencializam isso e nós sabemos o estrago que faz. Então foi feita uma análise, meus amigos, das nossas dificuldades. Os espíritos superiores, ele tem razão de reclamar de nós. Se você vive uma vida de 70 anos, pensem bem, 1/3 dela normalmente nós vamos ficar dormindo, aproximadamente 23 anos, não é isso? As pessoas dormem 8 horas por dia, ou deveriam, algumas dormem menos, outras dormem mais, mas via de regra deveria ser 8 horas para nós darmos condições à máquina física, essa máquina fantástica, de plenamente nos atender durante uma existência prevista, não é isso? Mas, se nós trabalhamos em relação ao trabalho, o que nós fazemos? A partir dos 16, 18 anos, se nós, numa vida de 70 anos, nós trabalhamos aproximadamente 16 anos ininterruptos, com direito a 2 horas de almoço, férias, aquilo tudo. Mas, em relação, quando há fofoca, se nós considerarmos 15 minutos por dia, vejam vocês, olha que conta matemática terrível. Se nós considerarmos 15 minutos por dia, que nós abrimos espaço para falarmos da vida dos outros, é tão gostoso, né? Falarmos da vida dos outros. Se nós formos somar esses 15 minutos, vão dar aproximadamente 4 anos e meio ininterruptos. Nós fofocamos na existência de 70 anos. Mas em relação à oração, se nós formos considerar aqueles pequenos minutos, segundos até, que nós nos ligamos pela vigilância, vigiai quem nós somos, vigiai e orai, é isso que Jesus falava. Vigie você, né? Os outros não. Vigie as suas fragilidades, as suas dificuldades,
aquilo em que você pisa na bola ainda. E orar. Orar para quê? É que você, quando ora, você se conecta a quem? Aos espíritos que nos perseguem ou aos bons amigos? É isso o poder da oração. Nós estamos nos vigiando, autoconhecimento, e oração nos conectando a quem nos quer bem. Aos nossos mentores, aos nossos guias, nosso anjo da guarda, não que queira dar. Mas vejam bem, amigos, se nós formos considerar os segundos ou os minutos que nós passamos na existência de 70 anos, vão dar apenas 260 dias em 70 anos. Então vejam o quanto nós somos imaturos ainda. O quanto nós saímos de nós, falando de tudo e de todos, e esquecemos a nossa vida. Então, nesse sentido, nós gostaríamos de dizer, para finalizarmos, que só temos uma maneira de entendermos isso. Tanto é verdade que os espíritos das sombras nos conhecem. Gente, nós temos seres inteligentíssimos, gênios das sombras, horda selvagem, que graças a Deus, olha que momento bonito nós estamos passando. Nessa transição planetária, olha que felicidade. As regiões inferiores de dor, as chamadas regiões umbralinas, estão sendo esvaziadas. É o que está acontecendo. Muitos desses que por milênios foram gênios da sombra, os planejadores, querendo um atraso da Terra, perseguidores, estão tendo as últimas chances de reencarnar. Porque se não se adaptarem à nova ordem planetária, que é uma ordem de regeneração e de vida regenerada, é aquele que quer o bem, onde o bem superará o mal. Ainda haverão disputas, dificuldades, mas o bem superará o mal. E esses grandes criminosos da humanidade, os gênios das sombras, eles estão tendo as últimas oportunidades, os umbrais estão sendo esvaziados. E se não se adaptarem, serão enviados para onde? Para outros locais, outras casas do Pai, onde haverá choro e ranger de dentes para eles, porque perderão o direito de aqui ficarem na terra. Então, por isso que nós percebemos hoje, parece que está havendo no nosso dia uma efervescência de problemas e de dramas. É exatamente por isso. Todos estamos reencarnando juntos e os conflitos aparecem. Então, meus amigos, os gênios da sombra sabem que eles fizeram um planejamento milenar de algum tempo, eles sabiam das nossas dificuldades. Existe um chamado programa lá no livro Trilhas, para finalizarmos mais um minuto, Trilhas da Libertação, é o nome de um livro de Manuel Filomeno de Miranda, psicografado pelo Divaldo, que existe um programa elaborado pelos auto-intitulados Gênios das Sombras, denominado ironicamente como as 4 legítimas verdades. Eles nos conhecem tão bem, parafraseando ironicamente as 4 verdades do Buda, do budismo, eles nos conhecem tão bem, eles sabem das nossas dificuldades, que eles catalogaram 4 pecados capitais, colocando assim, 4 dificuldades. A primeira, olhe em que eles nos estimulam, em que é a porta de entrada para essas ações. Primeiro, o homem é um animal sexual, que se compraz no prazer. Deve-se estimulá-lo até a exaustão. Atraído o animal, entre aspas, que existe na criatura, sua dominação será questão de pouco tempo. Sexo é uma coisa altamente positiva, sagrada. Nós sabemos disso. É uma das energias que nós mais deturpamos, porque não sabemos ainda lidar. É o nosso momento ainda. Isso não é bom e nem ruim, é o nosso momento. Mas nós temos que estar atentos a essas forças sagradas. E eles sabem disso, que milenarmente nós deturpamos, e eles utilizam ainda das vias sexuais para acontecer uma série de tragédias urbanas, cotidianas, no nosso dia a dia. Então, se ele for sagrado, não importa de que modo que seja, mas que seja abençoado, que seja com sinceridade, com amor, que possa ser feito. O narcisismo, que é filho direto do egoísmo, pai do orgulho, da vaidade inerente ao ser humano. O narcisismo, aquilo que está em nós. O nosso universo, o universo gira ao redor do nosso umbigo, não é isso? Nós somos criaturas ainda vaidosas, orgulhosas, tudo para nós. Tudo que nos acontece é pior. E não temos ainda o senso de fraternidade. O dinheiro que compra vidas e escraviza almas. Nós vemos no dia a dia. O que o dinheiro faz? É outra
arma também que ela é neutra. Ela não é boa e nem ruim, dependendo do modo como nós usamos. Mas nós exageramos na dose. E por fim, o poder tem a prevalência humana. Então, existe até um ditado que diz: se você quer conhecer Joãozinho, dê-lhe um carguinho. Não é isso? Então nós somos assim. Mas então vamos vigiar e orar essas deficiências que eles trabalham mais, que é o nosso calcanhar de Aquiles, da maioria de nós, que nós haveremos de fazer o contrário agora, nessa nova ordem planetária, de fazer o quê? Estarmos mais atentos aos amigos, não mais tão ainda sensíveis às influências negativas, que são as mesmas pessoas que somos nós. São amigos nossos, inimigos nossos, todos eles. Mas nós podemos fazer diferente, levando a muitos desses. Então essa é a proposta de regeneração do planeta. Novo pensamento, vigiai e orai. Isso não é mais uma afirmação teológica, é uma afirmação psicológica, de inteligência. É um recurso, uma estratégia de inteligência. Vigia você, saiba do que você é capaz, das suas fragilidades, do seu poder interior, e lembrar que nós já conquistamos muita coisa boa, gente. Nós temos mais coisa boa hoje do que coisa ruim na nossa vida. Nós somos pessoas boas, já conquistamos a inteligência, estamos sensíveis a esse novo momento. Vigia-te, autoconhecimento, e faz oração. Como nós vamos fazer? Para que possamos nos conectar aos amigos, encarnados e desencarnados, que possam favorecer o nosso crescimento. E a Jesus e aos bons espíritos que aqui está conosco. Nós agradecemos esse momento, essas bênçãos nas nossas vidas, que nos leva para a frente e que façamos por merecer aqui ficarmos nesse planeta que nos abriga, nesse novo momento de mudança planetária. Muito obrigado aos espíritos e a Jesus e a todos os amigos que estão encarnados e desencarnados. E aqueles que não participam ainda conosco do nosso crescimento, vamos orar por eles, como irmãos nossos, para que em breve possamos estarmos todos juntos. Muito obrigado.